queridos amigos e alunos da Anhanguera, Vila Mariana, aqui é o professor Renato. Nós vamos então dar mais uma aula aqui gravada, aliás com novidades para a semana que vem, né? Que a partir da semana que vem as nossas aulas serão ao vivo. Depois a gente fala um pouquinho mais disso, sobre como serão feitas essas aulas, tá? Nós estamos lembrando, né, que a nossa matéria é Teoria Geral do Processo, e essa aula que eu estou gravando aqui na noite do dia 25, ela seria dada presencialmente para vocês no dia 26 de março de 2020, tá? Então, esse conteúdo era o conteúdo que nós teríamos em sala de aula, caso nós estivéssemos continuando com as nossas aulas presenciais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Bom, gente, antes da gente começar a falar especificamente sobre os princípios do processo, lembrando que os alunos já estão me mandando os trabalhos, tá? Que nós combinamos de serem entregues. Vocês tivemos uma semana a mais para vocês fazerem essa entrega de trabalhos. Então, eu peço para que todos me entreguem esses trabalhos até sexta-feira próxima, tá? Por favor, dia 27. Ou vocês me mandam pelo AVA, quem estiver tendo acesso pelo AVA, e quem não estiver tendo acesso pelo AVA, por favor, me encaminhe para o e-mail que eu já passei para vocês, mas vou repetir, é renatogpinto@adv.oabsp.org.br, tá? Então, renatogpinto@adv de advogado, adv.oabsp.org.br. Me mandem não só os trabalhos, que eu peço que vocês me mandem até sexta-feira, impreterivelmente até sexta-feira, como também as dúvidas correspondentes aos temas que nós abordamos anteriormente, inclusive, mas principalmente sobre esse tema de hoje, que inicia a unidade 2, né? A seção 1 da unidade 2, e que tem como tema princípios do processo 1, tá? Todo o material está lá no AVA para vocês, a web aula, os exercícios, o livro, texto com o conteúdo mais completo desse material, então estão lá. E essa minha aula, obviamente, é para dar um embasamento melhor, da gente falar de exemplos, etc. Tá? Sempre assim. E depois, lembrando que na semana que vem, a gente volta com as aulas presenciais, mas por meio de vídeo, tá? Todo mundo ao vivo, presente no dia que a gente teria a nossa aula presencial mesmo. Mas a gente volta a falar sobre isso no finalzinho da aula, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, como vocês sabem muito bem, o direito ele é todo embasado em princípios jurídicos de um modo geral, né? Princípios constitucionais, princípios infraconstitucionais, sendo obviamente que os princípios constitucionais são os mais importantes, né? E o que são esses princípios, tá? O que eu tenho que entender como sendo princípios? Bom, os princípios, eles são como fundamentos, né? Como bases que o próprio sistema jurídico possui e fornece aos intérpretes quando da aplicação de qualquer norma jurídica, né? Então, é o que a gente pode chamar de base fundamental de todo o ordenamento jurídico. Os objetivos desses princípios jurídicos é o quê? É dar um norte, né? Dar uma orientação para o operador de direito, seja ele advogado, juiz, membro do Ministério Público, não importa, estudante de direito, mas dá um norte, dá um segmento, dá uma direção, nortear o operador do direito em adotar uma diretriz de interpretação e até mesmo de avaliação da validade das regras jurídicas, enfim, né, e qual o alcance dessas regras jurídicas, porque muitas vezes elas são elaboradas em contrariedade aos princípios, né, o que exige uma avaliação muito criteriosa por parte desse operador. Então, os princípios jurídicos, eles fundamentam o direito, né? Eles dão origem às normas jurídicas que a gente conhece, como sendo direito objetivo ou direito positivo, tá?
mas também eles servem depois como um anteparo, né? Na hora que a norma positiva ela já está colocada, já está positivada, eles servem como um elemento a mais para a interpretação. Além das interpretações gramaticais, ontológicas, cronológicas, sistêmicas, integrativas, também tem a interpretação principiológica, né, que faz com que a norma jurídica possa ser interpretada da melhor forma possível. Tá? E aí, o próprio livro-texto de vocês, aliás, de uma forma muito oportuna, traz um conceito, né, de normas jurídicas, de princípios jurídicos trazido pelo emérito professor da PUC de São Paulo, Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Que dizia o seguinte, que um princípio jurídico é um mandamento nuclear de um sistema, né? Verdadeiro alicerce desse sistema. Disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, palavras dele, Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência. Tá? Então, assim, para dar um ou dois exemplos de como o princípio vai nortear, né? O que é um princípio, como ele norteia, por exemplo, quer ver que coisa interessante? Geralmente, isso até leigos sabe, né? Até a gente escuta isso de leigos, né? Eu quero justiça na televisão, né? Eu quero justiça, eu quero que se faça justiça. O meu filho foi preso de forma ilegal, etc. E aí o que acontece? Esses pedidos de justiça, esses pedidos de eu quero que meu filho saia porque ele foi ilegalmente preso, etc., tem uma profunda ligação com aquela ideia de que só pode ser condenado aquela pessoa que for culpada, né? Só pode ser efetivamente preso aquela pessoa que tiver uma prova contra ela, cabal, de que ela realmente tenha cometido o crime. O que significa dizer que esse tipo de expressão ele tem a ver com aquele princípio da boa-fé objetiva. Ou seja, em princípio, todos são inocentes até que lhes prove a culpa. Aliás, uma discussão recente, né? Quando que a pessoa pode ser presa, se o julgamento é em segunda instância, se a confirmação de uma condenação à prisão de primeira instância pode já fazer com que o cara condenado seja preso, ou ele só vai cumprir a sua condenação depois que o último recurso tiver sido recebido ou improvido, tanto faz, né? Depois de ter se chegado a todos os recursos possíveis, até que a sentença transite em julgado, efetivamente. Essa discussão toda tem a ver com um dos princípios basilares do direito, que é o princípio da boa-fé objetiva, né? É o princípio de que todas as pessoas, em princípio, né, todas as pessoas estão agindo de boa-fé, são boas, estão agindo, atuando, tendo as suas atividades em acordo com as normas gerais do direito, até que se prove que ela cometeu um ilícito civil, um ilícito consumerista, um ilícito penal, um ilícito contra o ECA ou contra o Estatuto do Idoso. A ideia é essa, né? Então, esse negócio de eu não posso ser preso porque eu não fui condenado, eu não posso ser preso porque eu não fui condenado em última instância, são evocações desse princípio basilar do direito, né? Que é o princípio da boa-fé objetiva, que as pessoas, em princípio, estão agindo sempre de boa-fé. Sempre não, né? Em princípio, as pessoas estão agindo de boa-fé, e isso, para que esse princípio seja contraditado, é necessário que haja uma prova em contrário e que comprove essa falta de boa-fé da pessoa que está atuando, né? Então, é só para dar um exemplo para vocês. Um outro princípio extremamente importante, o mais importante de todos os princípios, tanto que ele galga uma esfera até constitucional, é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Aquele princípio que está esculpido no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal.
que diz que toda pessoa ela tem dignidade, e essa dignidade da pessoa humana é um fundamento do Estado brasileiro intangível. Ninguém pode abrir mão da sua dignidade, ninguém pode desrespeitar a dignidade humana de qualquer pessoa. E é curioso que a Constituição Federal vai falar especificamente, não é redundância não é pleonasmo não, é dignidade da pessoa humana mesmo. Por quê? Porque nos parece que o constituinte, o legislador constituinte, ele fez questão de dizer que quem tem dignidade efetivamente é a pessoa humana, é a pessoa natural. Pessoas jurídicas têm dignidade sim, elas podem ser autoras, por exemplo, de processos por danos morais, inclusive, etc. Mas a dignidade cujo fundamento é constitucional não é de pessoas jurídicas, não. São das pessoas humanas que, obviamente, compõem pessoas jurídicas depois, eventualmente. Tá? Então, a ideia, basicamente, de princípios passa por essa ideia. Tá? Bom, então vamos lá, próxima tela. Aí a gente vai conversar sobre duas coisas interessantes, que é o seguinte, tudo bem, os princípios jurídicos eles estão esculpidos na Constituição Federal, ou no Código Civil, ou nos códigos de um modo geral, mas quando que eu sei estabelecer quando uma determinada ordem positivada, ela é um princípio jurídico ou ela é uma norma jurídica? Como que a gente pode estabelecer isso? Às vezes não é muito simples não, às vezes não é simples. Mas basicamente a gente pode dizer o seguinte, os princípios jurídicos, como a gente falou agora, são a base fundamental de todo o ordenamento jurídico, né? Então, trata-se de um norte, como a gente falou, por meio do qual podem ser interpretadas todas as demais normas jurídicas. Então, só para dar um exemplo, que a gente não acabou de falar sobre a dignidade humana, princípio da dignidade humana, e ela está positivada, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Maravilha, desculpem. E aí, ela fica lá, naquele pedestal, como se fosse constituinte da Santíssima Trindade, dos princípios, etc., e ela vem refletindo as suas luzes desde lá de cima da Constituição Federal, pegando todo o ordenamento jurídico até as portarias que são fixadas nas repartições públicas, etc. Por exemplo, quando vocês tiverem execução, processo de execução, em breve vocês terão, vai ter um dos princípios do processo de execução especificamente, que vai dizer o seguinte, que toda execução é real. É até um momento que o professor pode brincar, né, com vocês. Bom, mas o que significa esse real? É porque ela existe mesmo? Eu estou vendo, estão me levando o carro, estão me penhorando a casa, o carro, minhas coisas. Tem isso também. Mas o que se quer dizer com esse princípio da execução é de que, na realidade, toda execução processual ela incide no patrimônio do devedor e não sobre a pessoa do devedor. Então, quer dizer, a pessoa que deve para alguém, ela vai sofrer restrições e vai sofrer constrições patrimoniais. Tanto é verdade que as pessoas que simplesmente devem para outras pessoas, claro, né, desde que elas não cometam estelionato, desde que elas não cometam fraude contra credores, que são apenadas pelo Código Penal, se elas simplesmente são devedoras e se colocam numa situação de insolvabilidade, porque de repente o patrimônio delas é menor do que a dívida que elas têm, elas não vão ser presas por isso. Então, assim, não existe coações contra a pessoa do devedor. Claro que existe sim a constrição, a apreensão dos seus bens patrimoniais, seus bens particulares, claro, isso tem. Mas a pessoa particularmente não vai ser, pessoalmente, na carne, ela não vai sofrer com isso. Não vai sofrer chibatada e nem vai sofrer prisão por isso. E por quê? Porque o Código de Processo Civil, todo ele tem que observar esse princípio jurídico, macro princípio jurídico, que é a dignidade humana. Quer ver mais? Só para continuar no mesmo exemplo,
Além de tudo, o bem de família desse devedor vai ser protegido. Pode ser que ele deva para Deus e o mundo e a casa dele, né, o único imóvel que ele tenha a título residencial, ele vai ficar protegido. Por quê? Porque se constitui em bem de família e regra geral, existem exceções, mas regra geral, o bem de família ele tem essa tutela legal que é a de não ser penhorado, né? Então, por que também? Porque a interpretação que o legislador processual fez é de que a pessoa tem direito à residência, tem direito a um lar, tem direito a um imóvel residencial. Aliás, é um direito fundamental previsto no artigo 5º ele e a sua família têm esse direito. Então, esse imóvel é o mínimo patrimonial que lhe é resguardado pelo Código Processual influenciado, né, pelo artigo 1º, 3º da Constituição Federal. Esse é o único bem que ser-lhe-á reservado para que ele possa ter um mínimo de dignidade preservada, em que pese ele tem uma dívida muito maior do que o seu patrimônio, né? Então, para mostrar para vocês como isso acontece, né? Como isso ocorre, como a dignidade da pessoa humana, que é um princípio jurídico lá da Constituição Federal, vai ter reflexos em todo o ordenamento jurídico e infraconstitucional, tá? Agora, um outro exemplo que a gente pode já falar de norma jurídica é que, e aí não é exemplo, né? Então é falando qual é a diferença entre princípio jurídico e norma jurídica. A norma jurídica é apenas não é que apenas do ponto de vista querendo secundarizar e desprestigiar, não é isso. É que é um comando normativo do que deve ou não ser realizado, ponto, né? Não tem aquela carga moral, não tem aquela carga de princípios que contribuem para toda a norma. Não, é uma norma que está lá, que tem que ser observada, né? E que tem que ser obedecida, inclusive sob pena de coação. E não tem nenhum juízo de valor, nenhum juízo de ponderação possível por parte do destinatário da norma em se questionar se é digno que se cumpra ou não é digno que se cumpra. Por quê? Porque é apenas uma norma jurídica. Só para dar um exemplo para vocês. Dentro do direito das obrigações, e mais especificamente do contrato, o que a norma jurídica estabelece? Estabelece o seguinte, que quando existe a transferência de um bem móvel para uma outra pessoa com a intenção de se transferir o domínio da coisa, existe efetivamente um contrato de doação. Isso se for a título gratuito, né? Se for a título oneroso, ou seja, se houver uma contraprestação em dinheiro, isso se chama compra e venda. Então, o que acontece nesses dois casos aí que eu falei para exemplificar a norma jurídica? O Código Civil, ele vai estabelecer, olha, se você tem um bem e quiser transferir para uma outra pessoa a título gratuito, ou seja, doação, ou a título oneroso, ou seja, compra e venda, basta que essa coisa seja sua, do seu patrimônio, e que você transfira para o patrimônio da outra pessoa com a intenção de transferir o domínio. Quando você transfere isso para outra pessoa, que a gente chama de tradição, quando você transfere isso, então você tem a concretização, se for gratuito, de doação, se for oneroso, de compra e venda. Veja, existe alguma valoração moral, filosófica, que pode influenciar no ordenamento jurídico como um todo? Não. É simplesmente uma norma para esclarecer às pessoas qual que é o efeito de você dar um presente de aniversário para alguém, que é o que exatamente é uma doação, né? A gente não se dá conta disso, mas quando eu dou alguma coisa de presente para alguém, eu estou fazendo uma doação. Para mim, para as pessoas leigas, e na hora que eu mesmo sendo profissional da área, na hora que eu dou, eu nem penso que é doação. Para mim é um presente e tudo que eu quero é que ela receba, que ela goste e que eu vá depois comer churrasco e cerveja depois. Mas do ponto de vista jurídico, na realidade é uma doação. Mas não é um princípio jurídico que vai nortear todo o ordenamento. Não é a dignidade humana deve ser respeitada, né? Não é princípio da boa-fé objetiva, todos estão agindo de forma
correta e de boa fé, desde que se prove o contrário, né? Não tem esse caráter, esse peso, né, que tem o princípio, tá bom? Então, ficam esses dois exemplos só para vocês verem. E é uma coisa que vocês vão desenvolver pelo resto da vida. Isso aqui é só uma semente que eu estou plantando para vocês. Tá bom? Vamos lá ver a próxima tela, o que nos reserva? Bom, se eu estou falando de princípios jurídicos, eu também tenho princípios processuais, né? E é bom que nessa aula a gente já vai ter logo de cara 2 como exemplo e depois na próxima aula, que vai ser ao vivo, quinta-feira de manhã, na hora que seria a nossa aula. Já estou dando esses spoilerzinhos para vocês irem se preparando, né? Então, assim, na próxima aula a gente vai dar continuidade aos princípios, a gente começa nessa aula, mas assim, todo direito tem seus princípios. Todos os direitos têm seus princípios. Cada ramo do direito tem o seu princípio. O processo não seria diferente. E aí eu tenho princípios processuais que são gerais, né, que permeiam todos os processos, processo civil, penal, trabalhista, tributário, administrativo, blá, blá, blá. E eu tenho alguns princípios que são específicos do processo civil, assim como o penal tem o dele e o trabalhista tem o dele e assim por diante. Tá? Mas quando a gente fala de princípios processuais, a gente está falando necessariamente de como deve ser conduzido um processo. A ideia é exatamente essa. Como é que deve ser observado? O que é aquilo que deve ser observado pelos operadores do direito na condução de um processo, né? Considerando todo o procedimento, cada ato processual, até que se chegue à prestação jurisdicional que as pessoas interessadas querem, obviamente, né? E sempre em conformidade com a principiologia processual, que é exatamente isso, né? Não adianta eu simplesmente ir conduzindo o processo atabalhoadamente. Não, eu tenho que conhecer os princípios, inclusive processuais, para que eu possa, o mais próximo da perfeição possível, ir desenvolvendo o processo até que eu consiga chegar a um resultado que seria a sentença. Obviamente que, aliás, a gente tem um princípio que é do duplo grau de jurisdição, né? Ela pode ser confirmada ou mantida pelos tribunais superiores, mas a sentença está dada, né? É o que a gente costuma dizer sobre isso, tá? Bom, e quais são as fontes desses princípios processuais? Primeiro, não tenha dúvida, Constituição Federal, e eu já volto a falar da dignidade humana, porque o princípio da dignidade humana vai nortear todo o cabedal jurídico, processual, legislativo, toda a hierarquia, até as normas mais particulares que pode haver, por exemplo, os contratos, né? Os contratos eles devem ser regidos pelo princípio também da dignidade humana. Olha a distância que tem a Constituição Federal de um contratozinho que eu estou escrevendo aqui com você. É muito distante? É muito distante. Desse nosso contrato até a Constituição Federal, nós somos separados por leis complementares, leis ordinárias, leis especiais, tratados, blá, blá, um monte de coisa até chegar a gente. No entanto, toda essa carga, toda essa hierarquia, ela é refletida por esse foco de luz que é emanado pelos princípios constitucionais e principalmente pelo sol, que é a dignidade humana, tá? Bom, então, fontes dos princípios processuais, já falamos. Primeiro, Constituição Federal, a gente chama de princípios constitucionais processuais, né, porque emanam dela, e as normas infraconstitucionais também, princípios infraconstitucionais, principalmente do direito processual, aí não tenha dúvida nenhuma, e são desses princípios que a gente vai começar a falar a partir da próxima tela também, tá? Então, não preciso me estender muito nesse ponto, porque a gente vai falar a partir da próxima tela. Bom, os princípios constitucionais devem sempre ser tomados como superiores e inafastáveis premissas de todo o sistema jurídico. Não tenha dúvida disso, mas não tenha dúvida disso. Quando eu falo da liberdade de expressão, né, liberdade religiosa, quando eu falo da dignidade humana, do pluralismo
do pluralismo político, né, da liberdade econômica. Eu estou falando de princípios constitucionais e que sempre vai reger as ordens normativas inferiores. Sim, né? E quando você, se é que você já não tiver, mas quando vocês tiverem direito constitucional, deem muita importância, mas não é pouca não, é muita, muita, muita importância para tudo o que o professor falar do artigo 1º até o artigo 7º da Constituição Federal. Por quê? Porque do artigo 1º até o artigo 7º é lá que está o suprassumo do sumo de todo o sistema principiológico brasileiro jurídico. Então, lembrem-se, é do artigo 1º até o artigo 7º da Constituição Federal. O professor de Constitucional, ele vai se debruçar nisso por um longo período. Por quê? Porque é desse 1º até o 7º artigo que tem os direitos fundamentais, os direitos sociais e trabalhistas. É nesse espectro de artigos do 1º ao 7º que você terá o suprassumo do sumo de todo o sistema principiológico jurídico do Brasil. Você conhecer isso é dar um grande passo para vocês conhecerem o direito como um todo. Tá bom? Fica a dica. Próxima tela? Bom, vamos lá. Continuando aqui, eu achava que já fosse a próxima, mas ainda é essa aqui. Critérios de adequação. O que são isso? Bom, o que é isso? Primeira coisa, os princípios processuais, eles não se limitam àqueles previstos na Constituição Federal, eles vão se desdobrando, né? Eu tenho até princípios gerais do direito que nem são previstos expressamente, nem pela Constituição Federal e nem pelos outros códigos, tá? Então, assim, existem diversos princípios processuais que são previstos no CPC que a gente vai ver a partir da próxima tela, se Deus quiser, já é a próxima mesmo. E eles, muitas vezes, integram a Constituição Federal. E toda vez que integrar, da próxima tela, a gente vai apontar para vocês. Tá? Também é o seguinte, é possível que em diversas situações concretas ocorra uma colisão entre os diversos princípios, inclusive processuais, até mesmo de natureza constitucional. A gente vai ver alguns casos desse. Para que essa adequação entre os princípios deve-se utilizar 2 critérios. E aí, veja, isso que a gente fala de conflito de princípios, a gente chama de antinomia jurídica, tá? É uma coisa que vocês vão ter quando vocês tiverem interpretação das normas jurídicas. Eu acho que logo no comecinho de direito civil, quando vocês estudarem a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? E aí o que acontece? Muitas vezes eu tenho um conflito, a gente vai dar uns exemplos daqui a pouco. E aí quando eu tiver esses conflitos, eu preciso lidar com 2 princípios que são princípios gerais do direito e que vão nortear inclusive o processo civil. Primeiro, chamado princípio da razoabilidade. Princípio da razoabilidade não vai estar esculpido nem em Constituição Federal, nem em normas nenhuma, mas é um princípio geral do direito que serve para nortear as nossas interpretações. E o que é o princípio da razoabilidade? É um princípio vinculado à interpretação e à ponderação racional de valores no âmbito dos direitos fundamentais, mas que se diferencia da proporcionalidade, próximo que a gente vai ver, na medida em que não depende do procedimento de análise de critérios distintos, mas apenas da análise do custo-benefício entre meios e fins, apenas da análise do critério da proporcionalidade em sentido estrito em cada caso concreto. Vamos traduzir isso em miúdos, né? Que é o seguinte, existe muitas situações no direito comum, de um modo geral, mas no direito processual também, que às vezes eu tenho algumas que parecem, em princípio, que ele é inconstitucional ou que ele é ilegal, mas dependendo do jeito como a gente raciocina, do jeito que a gente interpreta, principalmente considerando o que é mais razoável para determinada situação ou não, esse é um princípio que deve nortear esses conflitos.
Quer ver um exemplo? Um exemplo de processo civil. É possível que uma pessoa seja... É possível, pelo que vocês sabem, vocês não tiveram isso ainda, mas isso é meio instintivo da nossa parte entender, intuitivo da nossa parte entender. É possível que uma pessoa possa responder num processo como réu, sem ela ter sido citada legalmente pelo juiz? Em princípio, não, né? Em princípio, não. Como é que eu vou responder no processo se eu não fui citado para isso? Se eu não sei o que a petição inicial está dizendo, se eu não tive condições de integrar o processo, de ver o processo, como é que eu vou... Se eu fui citado para responder em 15 dias, contestar em 15 dias, tudo bem, eu tenho 15 dias para conhecer quais são os motivos do autor. Mas se eu sequer fui citado, como é que eu vou responder? Pois é, pelo princípio da razoabilidade, é possível em algumas raríssimas circunstâncias. Por exemplo, pode ser que o réu tenha tomado conhecimento do processo sem citação, ou porque o autor falou, e ainda vou dizer mais, olha o número do processo aqui. Ou ele diz, e aí o que acontece? Ele, autor, pode procurar um advogado que tenha o token, né, a assinatura digital, e diz o seguinte, olha, fulano de tal está dizendo que eu tenho um processo, me deu até um número. O que pode acontecer? Pode ser que esse cara se habilite no processo, é raro acontecer, mas pode ser que ele se habilite no processo sem ter sido citado. Vamos supor que o próprio réu é advogado, ele não é estudante da Anhanguera, portanto não é bem informado, né? E nem bem informado, e aí ele pega e responde lá no processo, ele mesmo se habilita no processo, responde lá sem sequer ter sido citado. O que vai fazer? O que vai dizer o direito processual? Condição sine qua non para o réu ser habilitado no processo é a sua citação legal, conforme o devido processo legal. No entanto, se o réu se habilitar e responder ao processo sem ter sido citado, essa citação ela é dispensável. É dispensável por quê? Porque a citação é um ato processual de chamamento do réu ao processo. Concordam? Se não concordarem é porque vocês não sabem, eu vou entender muito bem, mas já estou dizendo que é. É o ato de chamamento do réu ao processo. Ato formal, conforme o devido processo legal. Maravilha. Mas se ele já compareceu ao processo, já até atuou no processo com alguma petição, para que eu vou citar se ele já está no processo? Ele já sabe, ele já conhece, já está lá. A presunção é de que ele, uma vez dentro do processo, já atuando, já responde, ele já deva ter lido, no mínimo, sequer que ele tenha lido a inicial. Então, nesses casos, é dispensável. Percebe? Quer ver uma outra coisa? Dentro do princípio da razoabilidade também. Se o réu nunca for encontrado para se defender, tenta se citar de todas as formas, pessoalmente, com hora certa, por carta, por oficial de justiça, de todas as formas. Ele nunca é encontrado. Seria razoável que, por conta dele nunca ser encontrado, o autor não tenha uma sentença para ele, mesmo que ela seja inexequível, mas seria razoável que o autor, por conta de não se encontrar o réu, o autor não tivesse uma resposta do Poder Judiciário para a demanda que ele propôs? Não seria razoável, né? Não seria. Quer dizer, que culpa que o autor tem de que simplesmente o réu se evadiu, fugiu, foi para Lins, não cidade, mas lugar incerto e não sabido, né? E aí quer dizer que enquanto não encontrar esse réu, quer dizer que pode ser que ele não seja encontrado nunca, eu nunca vou saber qual que é o meu direito, que eu estou colocando aqui, eu estou dizendo o que aconteceu de fato, eu não sei o que o juiz vai dizer para mim, não é razoável. É por isso que, graças ao princípio da razoabilidade, mesmo que o réu, jamais seja encontrado, ele vai ser citado fictamente, ou seja, fantasiosamente, é uma que a gente chama de ficção jurídica, né? Tem a ficção, como que é? Filme de ficção científica. Tem a ficção científica, nós temos a nossa ficção jurídica. Então, assim, é razoável que
que o autor tenha direito a ter uma contraprestação. Como é que se dá essa contraprestação? Que o autor tenha direito a uma resposta do Poder Judiciário. Como é que isso pode ser viabilizado? É fácil. Face a citação por edital, ele provavelmente não vai responder, não respondeu até agora, sendo procurado pessoalmente, fictamente que ele não vai responder mesmo, muito provavelmente. E mesmo que ele não seja encontrado, o que faz o juiz? O juiz nomeia um curador de ausente, ou seja, um representante desse ausente processual, né? Ele não é ausente lá do direito civil que desapareceu, ninguém. Não, ele simplesmente não foi encontrado após a citação. Para que o defenda, ainda que seja mal e porcamente, né? Porque coitado do defensor público, ele não vai saber quais seriam os motivos de defesa do réu, porque ele não está lá. Então, provavelmente ele vai apresentar uma contestação geral, simplesmente defendendo genericamente o réu, e aí sim está instaurado o contencioso. E aí o juiz provavelmente vai julgar antecipadamente a lide. Tá? Tudo isso para mostrar o que são princípios da razoabilidade. O certo mesmo seria que o réu fosse encontrado e lhe fosse dado o direito de resposta. Como ele não foi encontrado, e a gente não sabe se ele desapareceu, se evadiu, se ele não está sendo encontrado de má fé porque ele não quer, ou de boa fé porque simplesmente ele sumiu, de repente ele está sequestrado por aí, não se sabe, né? Morreu atropelado por algum lugar, não sei, não se sabe. Mas mesmo assim o autor tem direito ao andamento normal do seu processo, até a sentença final, supostamente condenatória, se bem que ele vai ter essa resposta do Poder Judiciário, mas muito provavelmente não vai ter condições de executar essa sentença, ou seja, de cumprir essa sentença, porque não vai encontrar o réu para fazê-lo, né? Talvez nem a sua propriedade, nem nenhuma propriedade dele. Tá? Então é isso. O princípio da razoabilidade é isso. Por outro lado, eu tenho o princípio da proporcionalidade, né? Norma de natureza também principiológica, né, que versa sobre a interpretação dos direitos fundamentais, né? Interpretação essa efetuada apenas por meio de um método racional e procedimental de sopesamento de valores segundo o critério da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Por exemplo, o princípio da proporcionalidade ele é muito utilizado, por exemplo, em ações de alimentos. Né? Ações de alimentos de qualquer natureza, pode ser do filho para o pai, do pai para o filho, que é geralmente o que acontece, do ex-marido para a ex-mulher, ou vice-versa, é raríssimo hoje acontecer, mas pode acontecer. Ou ação de alimentos de modo geral. Né? Às vezes a pessoa que comete um acidente culposo contra alguém, aí ele talvez seja condenado a pagar alimentos para essa pessoa que ficou inválida, né? Tetraplégica, ou de repente que faleceu e aí ele vai ser obrigado a pagar, ele que foi condenado na esfera criminal, vai ser condenado provavelmente a pagar alimentos para os filhos dessa pessoa que ele matou, ainda que tenha sido uma morte culposa, enfim. Mas onde que está o princípio da proporcionalidade aqui? Porque é o seguinte, o juiz, quando ele for dar a sentença, ainda que for uma sentença procedente ao autor que requer alimentos, ele vai sempre ter que dar uma condenação equilibrada. Em que sentido? Qual a condição que tem, qual a condição patrimonial, econômica, financeira que tem o condenado a prestar alimentos e qual a necessidade que tem aquela pessoa que tem o direito de receber alimentos. Então, é um cálculo matemático que o juiz tem que fazer considerando a proporcionalidade. Então, ele chega numa ação de alimentos, no final ele diz, bom, o réu tem que pagar alimentos para o autor, ponto. Agora ele tem que fixar o quantum. E é nesse quantum que ele vai ter que levantar elementos para saber proporcionalmente como que ele vai atender a ambos os princípios constitucionais. Por exemplo, o autor, que tem o direito direitos fundamentais a alimentos, a moradia, a saúde, a lazer até, e o direito do réu de ser-lhe reservado o mínimo para viver condignamente de acordo com o princípio da dignidade humana. Né? Então, assim, não adianta o juiz esfolar o réu que tem dever de pagar alimentos e, de repente, descobrir um lado e cobrir outro lado. Porque, às vezes, uma pessoa
só para você ter uma ideia, às vezes uma pessoa até ganha bem. Ela ganha, sei lá, 5 mil reais. Ganha bem, dentro dos padrões, né, do Brasil, 5 mil reais ela ganha bem. Só que o que acontece? Ela ganha 5 mil reais, mas ela tem dois ou três filhos do primeiro casamento que são menores de idade, que ela já está pagando alimentos para ela, e agora ele está se divorciando pela segunda vez e só desse casamento já tem mais 2 filhos para quem ele vai ter que pagar alimentos. Bom, vamos combinar? Se ele for pagar R$1.000, que não é nada, menos de um salário mínimo, para cada um dos filhos que vão, eles vão todos ficar na guarda da mãe, supostamente, não sei. Se ele tiver que pagar R$1.000 para cada um, ele vai ficar com o quê? Vai morrer, né? E morrendo ele vai não ter condições de pagar mais nada para ninguém. Né? Vocês podem dizer, mas ele que não tivesse tantos filhos. Pois é, mas agora tem. E agora? Acabou. Né? Tudo bem, gente? Espero que eu tenha... Então, sempre lembrando que muitas vezes eu tenho conflitos. Né? Se eu for analisar friamente a lei, eu tenho conflitos. E aí eu tenho que, já que a gente está falando de princípios processuais, eu tenho o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade para instrumentalizar essas interpretações e aplicação dos princípios processuais em si. Tudo bem? Só para dar um exemplozinho a mais, só para... A gente está com 40 minutos, mas vale a pena. A questão do princípio da razoabilidade. Né? Olha só, vamos supor que uma pessoa tenha se considerado... Se ficou insolvente, ou seja, está devendo para Deus e o mundo e a dívida dela é muito maior do que os bens que ela tem. Execução de todos os bens dela, só que ela reservou para si o quê? A sua casa. Ela só tem um imóvel residencial, o seu nome, só tem esse, não tem mais nenhum outro imóvel residencial. Ele deve uns 5 milhões de reais ainda para os seus credores de modo geral, só que essa casa custa 15 milhões de reais. E agora, essa casa, por ser bem de família, ela será preservada? Não vai ser penhorada? Pois aí é que entra o princípio da razoabilidade. Vamos combinar? Tudo bem, ele sempre foi rico, a gente tem que tentar preservar a condição financeira dele e da sua família para não criar uma situação de constrangimento para os filhos, para a mulher, que não tem nada a ver com a dívida dele muitas vezes. Mas é possível, sim, o quê? Fazer alienação, talvez até judicial, desse imóvel e, pelo valor, por exemplo, vale 15 milhões, pelo valor de 10 milhões, 5 milhões, tá? 5 milhões paga todos os credores e ele ainda fica com 5 milhões para comprar uma casinha dele mais simplesinha, tadinho, né? Imagine o quanto que é uma casa de 5 milhões. Claro que é bem mais simplesinha do que uma casa de 15 milhões. Mas é para vocês verem o princípio da razoabilidade, em que pesa ele teria direito a manter-se naquele imóvel residencial de 15 milhões. O princípio da razoabilidade diz o seguinte, é um bem de família, ele é impenhorável, mas por ser um imóvel de grande valor, então ele vai ser penhorado, vai ser alienado por 10, 12, 13 milhões, vai pagar todos os credores, que pelo exemplo nosso deu para pagar, e aí ele ainda vai reservar para si um valor de 5 milhões, 6 milhões, sei lá, e ainda dá para pagar uma belíssima casa num condomínio fechado de alto padrão, hein? Vê que, às vezes, nesse exemplo que eu acabei de dar, você às vezes burla a lei, né? Você dá uma rasteirazinha pequena na lei, para quê? Para poder se atender a princípios mais importantes, por exemplo, o princípio da razoabilidade. O que significa dizer que não seria razoável, nem moral, nem juridicamente, que o cara continuasse devendo 5 milhões de reais para os seus devedores e ele mantivesse para si um imóvel bem de família impenhorável de 15 milhões. Em que pese ele estivesse atendendo a lei literalmente, não é razoável. Né? Então é um exemplo que eu dei aí. Tá bom? Próxima tela. Agora a gente entra nos princípios propriamente ditos, tá? Esse é o princípio processual mais importante que tem. Esse não tenha dúvida nenhuma disso, tá? Princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Vamos lá. Princípio que desempenha uma função essencial.
enquanto direito e garantia fundamental do indivíduo. Trata-se de um direito do jurisdicionado e principalmente de uma garantia contra eventual exercício abusivo do poder. Por que isso? Porque o próprio nome já nos ajuda. Devido processo legal, por quê? Porque é um processo previsto em lei que deve... Deixa eu ver se eu consigo mexer nesse negocinho aqui. Acho que eu consigo. É um princípio... Não, mas tinha que ser vermelho. É um princípio... Meu Deus. É um processo... Ó, talvez fique legal. Processo previsto em lei e que deve ser o quê? Deve ser obedecido. Então, o princípio do devido processo legal é muito importante, por quê? Porque ele diz o seguinte: não existe processo de exceção, não existe um processo que vai ser criado para uma determinada causa. Autor, réu, juiz, testemunhas, oficiais de justiça, todos os operadores de direito e serventuários da justiça que se envolvam nesse processo, todos devem saber exatamente quais são os seus direitos, os seus deveres e o que devem fazer no processo. E por quê? Porque esse processo já está devidamente previsto, devidamente previsto na lei, portanto, Código de Processo Civil, né? E que deve seguir o seu trâmite normal, da petição inicial até a sentença e depois, se for o caso da sentença, até, quiçá, o recurso extraordinário lá do STF de Brasília. Ponto. Então, assim, todo esse trâmite, que pode durar um mês ou que pode durar 25 anos, não importa, todo esse trâmite ele tem que ser previamente estabelecido por lei. Por isso é que é um devido processo legal e é por isso que eu risquei aqui dessa forma. E o pior é que agora eu acho que eu não sei mais apagar. Puxa vida, hein? Tudo bem. Vai ficar assim, desculpa, tá? Eu risquei, não devia ter riscado. Tudo bem, gente? Então, beleza. Agora, não consigo apagar mesmo. O princípio do devido processo legal atua como uma limitação ao poder exercido pelo juiz, como um garantidor de isonomia e igualdade processual, que é o princípio constitucional da isonomia. Olha, um outro princípio aqui sendo inserido no contexto, tá? Por que isso? Porque se não fosse o princípio, o devido processo legal, o juiz poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia ouvir quem ele quisesse, ele poderia dar a sentença quando ele quisesse, ele poderia dar ganho de causa para o autor, mesmo que ele não tivesse juntado nenhuma prova, só pelo fato dele ter escrito mais bonitinho a petição inicial do que foi escrita a contestação. Então ficaria, ele não haveria ele não seria um árbitro, entre aspas, ele seria arbitrário em relação à sua decisão, né? Então o devido processo legal, ele é um limitador da atuação do juiz. Graças a Deus, né? Então os juízes, eles ficam meio que de não mãos amarradas, mas eles ficam sem muito espaço para grandes aventuras no processo, né? E por outro lado, o que eu tenho? Eu tenho, com o devido processo legal, eu tenho um equilíbrio das partes, né? Eu consigo equilibrar as partes a ponto de que elas possam atuar no processo no mesmo grau ou nível de atuação, né? Só para dar um exemplo para vocês, que, por exemplo, o Código de Processo Civil é um código geral, né? Ele, inclusive, serve subsidiariamente para aplicação no direito do trabalho, nos latidos aqui, desculpa, direito do trabalho, direito tributário, no juizado especial civil, ele é muito utilizado de forma subsidiária, etc. Tá? Mas, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem lá a sua parte material, que são as regras de conduta, e tem uma parte processual. Maravilha. Veja só que o princípio do devido processo legal para o consumidor
e para o processo e para o fornecedor, o que deve ser aplicado não é o processo civil, mas é a parte processual do Código de Processo, do Código de Defesa do Consumidor. E só subsidiariamente, naquilo em que se silenciar o Código de Defesa do Consumidor, aí subsidiariamente se aplica o Código de Processo Civil. E por que isso? Porque lá eu tenho regras processuais que atendem ao princípio do devido processo legal de lá, que tem um braço estendido ao princípio constitucional da isonomia. Aí sim, qual a diferença entre isonomia e igualdade? Na igualdade, eu trato as pessoas absolutamente de forma igual. O que eu dou para você, eu dou para você. O que eu dou para vocês dois, eu dou para terceiro. Exatamente igual. A isonomia é uma supra-igualdade. Ela vai além da igualdade para ela ser o mais igual possível. A isonomia é tratar os iguais de forma igual e tratar os diferentes de forma diferente para quê? Para que no final das contas se encontre o equilíbrio desse tratamento. E onde que se encaixa o princípio constitucional da isonomia? No devido processo legal previsto no Código de Defesa do Consumidor. E aí o próprio Código de Defesa do Consumidor já dá a deixa no próprio título. Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, lá o devido processo legal de lá do Código de Defesa do Consumidor, ele é muito mais protetivo ao consumidor, muito mais favorável, muito mais, vou ser sincero, muito mais tendencioso ao consumidor do que ao fornecedor. Por que isso? Porque, obviamente, que o consumidor sempre é a parte mais frágil. Sempre é a parte mais frágil. Ele sempre está exposto aos fatos do produto, vícios do produto. Ele nunca sabe exatamente o que ele está comprando. Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar, na década de 50, ninguém podia imaginar os graves efeitos do cigarro. E muitas pessoas de lá morreram de câncer no pulmão, na laringe, no lábio, na boca, no céu da boca, na língua, de câncer porque fumaram durante muito tempo um produto que ele era vendido de forma absolutamente livre. Vocês assistem aqueles filmes preto e branco da década de 50, não tem uma cena que não tenha um ator fumando. Não tem, né? E uma coisa tão forte, e um vício tão avassalador, que ainda hoje, com todas as informações, nós temos muitos alunos fumando, muita gente novíssima fumando, para você ver como é que é. Então, assim, então ninguém podia imaginar que o câncer, àquela época, que o câncer fosse, que o cigarro pudesse dar câncer, como dá. Hoje, comenta-se por aí, e é muito comum, cada vez mais comum que a gente ouça isso, que o celular dá câncer. Que quem usa muito o celular, principalmente perto do ouvido, que tem muito contato com o celular, que existe grande possibilidade de câncer no cérebro. Eu sou leigo, tá? Eu tô vendendo do jeito que eu comprei, tá? Mas assim, e quem me diz que não? Quem diz que não é? Quem pode me garantir que esses refrigerantes de cola que a gente toma por aí não têm efeitos cancerígenos e não causam dependência? Eu adoro um famosíssimo refrigerante de cola. Eu adoro. Eu olho para ele, eu salivo. Se isso não for dependente... Bom, sem entrar em detalhes, não vou entrar em detalhes. Mas assim, quem pode me garantir? Por conta disso tudo, não posso esquecer que as minhas aulas estão gravadas e vão ficar, né? Na sala de aula é mais fácil falar, aqui eu tenho que ter mais cuidado. Por conta disso tudo, é que o código é de defesa do consumidor, protege o consumidor. Justamente por quê? Porque o princípio do devido processo legal, ele não só quer a igualdade, como acontece no próprio Código de Processo Civil, mas ele quer muitas vezes o equilíbrio, a isonomia. Tratar desigualmente certas partes para poder se igualar. É o caso da isonomia, por exemplo. Tá bom? Ainda sobre o devido processo legal, próxima tela. Quando eu falo, então, do devido processo legal, eu tenho duas importantes dimensões a seguir, tá? Então, assim, o princípio do devido processo legal, ele pode ser concebido em duas dimensões. Primeira, formal, dimensão formal. O processo legal, em sentido formal,
fiscaliza e regula os aspectos formais do processo, isto é, as garantias processuais previstas em lei. Maravilha. Essa dimensão tem como objetivo impor restrições de caráter procedimental para a atuação do poder público. Então, só para dizer para vocês, se o réu tem 15 dias para apresentar, por exemplo, eu falei de réu, né? Se o recorrente, o apelante, se ele tem 15 dias para apresentar a sua apelação, e tem 15 dias, o devido processo legal formalmente tem que oferecer também 15 dias para o recorrido apresentar as suas contrarrazões. Simplesmente assim. Ou seja, procedimentalmente, vamos tratar as partes de forma igual. Se o autor tem direito a apresentar 3 testemunhas no rol de testemunhas, o réu também tem direito a apresentar 3 testemunhas no rol, né? Então, assim, é tratar as partes de forma igual. Só um outro exemplo interessante, quer ver? Pode ser que no juizado especial cível, o autor ele promova a ação do JEC sem o auxílio de um advogado. Ele tem todo o direito, ele tem esse direito. Não precisa de advogado para promover uma ação até um determinado valor, tem um limite máximo de valor. Até esse valor ele pode promover a ação sem o acompanhamento e a assistência de um advogado. Mas, se na audiência de conciliação e julgamento a parte contrária aparecer com um advogado, aí ele pode requerer a presença de um advogado para auxiliá-lo naquele ato, né, que a gente chama de um advogado ad hoc. Ou seja, em princípio, ele abriu mão do advogado, porque ele não precisava. Então, assim, ele não queria pagar, não tinha dinheiro para pagar, ou o valor da causa não valeria a pena e tal. Tudo bem, ele se apresenta. No dia da audiência, ele pode se deparar com a outra parte, sem advogado também, as duas estão numa situação igual, mas pode ser que a outra parte tenha um advogado. Aí essa outra parte, ela está numa situação mais privilegiada, né? Porque na audiência, deixa eu tirar a mão da minha cara, na audiência ela está sendo assistida por um profissional da área, formada pela Anhanguera Vila Mariana. Então é claro que agora ele está numa situação de desequilíbrio. Por isso que, mesmo ele, autor, tendo aberto mão de um advogado no início, agora ele pode até gratuitamente requerer a presença de um advogado que muito provavelmente está aguardando lá na sala dos advogados do fórum, né? Ele pode ser um advogado conveniado à OAB ou ele pode ser um defensor público. Quando ele chama, ele não precisa chamar, tá? Ele não é obrigado a chamar, mas ele pode chamar. E isso esse direito é dado para ele, para que ele tenha o direito, a chance de ter um reequilíbrio na condição de defesa, na postura contratual de autor e réu. É uma chance que a própria lei concede a ele, tá? Um exemplo, então, de uma dimensão formal do devido processo legal, meramente procedimental. Por quê? Porque ninguém está dizendo que a presença desse advogado vai ser melhor ou pior para ele, mas procedimentalmente ele tem esse direito, formalmente ele tem esse direito, tá? E a outra dimensão é material mesmo, né? O devido processo legal, material, leva em consideração realidades relativas à interpretação do direito, como um todo e à temática da melhor interpretação possível no caso concreto. Essa dimensão tem como objetivo barrar regramentos de caráter não razoável ou arbitrário, né? Então, o que a gente... Quer ver um exemplo disso? Hoje em dia, nós temos o Código de Processo Civil e o Código Civil, portanto, o Código Civil, falando materialmente, dizendo o seguinte: dando para os inventariantes, os herdeiros, de modo geral, 2 prazos totalmente diferentes para eles promoverem e darem início a uma ação de inventário. Olha que coisa interessante, né? O Código Civil, Direito Material, um artigo lá, fala que o inventariante tem 30 dias para
a partir da morte do de cujos, tem 30 dias para promover a ação de inventário. Aí vem o Código de Processo Civil e diz o seguinte, não, tem 60 dias. Eu estou falando de 2 códigos, processual e civil, 2 leis ordinárias, portanto, de mesma dimensão, de mesma hierarquia, e ambas em plena validade. Aí eu pergunto, qual é o prazo que vale? De 60 dias ou de 30 dias? Pois é, então agora, analisando o devido processo legal, considerando a dimensão de materialidade, eu tenho que pensar no quê? O que é mais razoável para o processo. O que é mais razoável para o processo, na realidade, tem 2 respostas. Primeira resposta a interpretação deve levar em consideração o prazo mais favorável aos interessados inventariantes e seus herdeiros. Essa é uma interpretação, não é a minha interpretação favorita. A minha interpretação favorita ela é meramente, especificamente cronológica, tá? Cronológica. E eu acho que é correta, que é a seguinte, o Código de Processo Civil ele tem a mesma hierarquia da lei, do Código Civil. Só que ele foi promulgado em 2015 e o Código Civil em 2002. Ou seja, a análise que eu faço interpretativa do direito é de que o Código de Processo Civil, mesmo sem ter falado uma palavra só em matéria de revogação, ele revoga o artigo do Código Civil que fala sobre o prazo processual simplesmente porque o Código Civil é mais antigo. Então eu tenho uma lei mais nova, de mesma hierarquia, que fala uma coisa diferente que o outro fala sobre o mesmo tema, portanto, a lei mais nova, ela revoga, nesse caso, tacitamente, a lei mais antiga. Então, veja, eu crio uma razoabilidade com duas interpretações diferentes sobre o mesmo aspecto, e é uma dimensão material, porque tem a ver com a interpretação que eu falo sobre todo o sistema, né? Sobre toda a sistematização ordinária legal, tá bom? Muito bem, não é uma matéria fácil, tá? Ninguém está dizendo aqui que vocês vão matar a pau logo de cara, requer estudos e mais estudos e principalmente o estudo do material que vocês têm aí. Tudo bem? Beleza? Então, esse eu vou dizer o principal princípio do princípio processual, princípio do devido processo legal, tá? Para encerrar, a gente já está com 1 hora de exposição, para encerrar, princípio da ação. E ela está prevista lá no artigo 2º do CPC, tá? E ela também tem o correlato da Constituição Federal. Por quê? Porque o direito de ação é um direito constitucional, como a gente viu lá em aulas anteriores, né? Bom, e aí o que vai falar o artigo 2º do CPC? Vai dizer o seguinte, o processo ele começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ou seja, basicamente, esse artigo ele diz que a jurisdição ele não vai ser exercida senão mediante provocação da parte interessada, o que deve ser realizado por meio do exercício do direito de ação, direito fundamental de ação previsto na Constituição Federal, né? Então, assim, a atuação jurisdicional, a atuação do juiz, ela é condicionada à atuação das partes. Elas que devem retirar o Poder Judiciário da inércia, cuja inércia é o estado normal do Poder Judiciário. Ele fica lá em modo avião, né? Fica paradão lá. Você tem que mexer, você tem que burilar, você tem que peticionar direito de ação materializado por meio da petição inicial. E aí, veja, uma vez que você jurisdicionaliza esse direito de ação por meio do processo, que como a gente já falou, é um instrumento da jurisdição, aí, filho, vai até o final. O juiz, mais tarde, menos tarde, vai te dar uma sentença. Essa sentença pode ser procedente, improcedente, procedente em parte, né? Ou ela pode ser extintiva, né? Ela pode simplesmente, dependendo do que ocorrer durante o processo,
ela pode extinguir o processo sem a resolução do mérito por alguma falha grave no procedimento provocada por uma ou por outra parte, tá bom? Principalmente pelo autor, no caso, tá? Bom, para concluir, essa atuação jurisdicional, ela é condicionada à atuação das partes, tá? Que tem que tirar o Poder Judicial da inércia, porque o Poder Judiciário não vai procurar o cidadão, é o cidadão que tem que procurar o Poder Judiciário, né? Cabe, portanto, aos interessados na solução do seu conflito provocar um magistrado para que somente após sair do seu estado de inércia possa exercer a sua jurisdição. Mas, uma vez que ele seja provocado, ele vai te dar uma contraprestação e isso vai ser em forma de sentença, não tenha dúvida. Mesmo que o autor desista da ação, ainda que ele desista da ação, o processo apenas só vai se encerrar por meio de uma sentença. Tá? Não que o processo se encerre, mas a sentença é o final dessa primeira fase do processo, que depois vai para uma fase recursal, mas aí é uma outra história. Tá bom, gente? Tudo bem? Bom, 1h05 de aula direto, hein? Estou cansado já. E essa aqui não é nem a primeira aula que eu preparo para hoje, tá? Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. A partir da semana que vem, na quinta-feira, a partir das 8 horas, 8 e pouquinho, nós vamos ter a nossa aula presencial, tá? Nós, professores do Direito, junto com o professor Luiz, caramba, eu estou tendo que dar aula nessa posição, esse monte de luz aqui tá fogo. Agora que eu percebi. Tivemos uma reunião e existe uma determinação da faculdade, que eu acho muito boa, inclusive, muito boa, organizacional até. A gente vai começar a dar aula a partir da semana que vem, presencialmente, na hora que nós teríamos, né? Então, Teoria Geral do Processo vai ser ministrada na semana que vem, presencialmente. Eu ainda não sei como fazer, eu não sei como é que vai ser resolvido isso, né? Eu só sei que vai ser feito. Então, a partir de segunda-feira, vocês já começam a ter as aulas presenciais por vídeo, tá? Com a possibilidade de interação, com chat, etc. Vai ser muito bom. E a partir de segunda-feira, e a nossa aula de Teoria Geral do Processo, então, será na quinta-feira, na parte da manhã. Essa aula de hoje, que a gente encerra aqui, eu vou postar para vocês no AVA, tá? E vai ficar postada no YouTube, no meu canal do YouTube e no meu Facebook, Renato Garcia Pinto, tá? Então, acessem lá e também não esqueçam, por favor, de me mandar os trabalhos de vocês ou pelo AVA ou pelo meu e-mail que eu disponibilizei para vocês, tá? É o e-mail que vai estar aí no início logo na primeira telinha aí, renatogpinto@adv de advogado, adv.oabsp.org.br. Tá bom, meus queridos? Bom ter falado com vocês aqui. Um beijo para vocês. Se cuidem, que o bicho tá pegando ainda. Tá fácil não para ninguém. E na semana que vem a gente volta ao vivo e em cores para você. Tá bom? Grande abraço, um grande beijo para todos. Boa noite, descansem. Até mais.